Buenas peregrinos, como é que vocês estão? Chegamos na segunda-feira, dia de falar um pouco sobre simbolismos universais, né? Decidi trazer no vídeo de hoje um pouco sobre o simbolismo da Lua, né? Que é algo tão corriqueiro, né? Um símbolo dito simples, né? Que quem iniciando-se nos estudos sempre acaba se deparando com a Lua, né? Mas quero trazer uns aspectos um pouco mais velados, né, sobre a Lua que normalmente eu não vejo o pessoal falando. Né? Falar um pouquinho sobre a Rainha da Noite nessa segunda-feira, né, que é um dia dedicado à Lua. Mas fica a questão, né, será que é Rainha da Noite ou Rei da Noite? Né? Vamos especular um pouco sobre isso. A Lua, hoje em dia, a gente entende muito como um aspecto feminino, né? O aspecto da deusa, da grande mãe, e aí o Sol como o Deus e o grande Pai. Né? Ficou muito comum também dentro da bruxaria mais natural e dentro da Wicca, né? Essa ideia de pai e mãe, né? O aspecto masculino e feminino, né? O Sol e a Lua. Mas a gente vê que em tradições mais antigas, né, como os babilônicos principalmente, a Lua tem o caráter masculino em vez de feminino. E o Sol varia um pouco, né? Mas normalmente daí acaba se tornando feminino. Mas, por que tem que entender, né? O arquétipo muda um pouco, né? Hoje a gente tem a visão da Lua sendo o receptivo e aquele que nutre, né? Que conserva, como se fosse uma mãe. E que nem os babilônios, os babilônios e os sumérios, né? Ali com Enki e Ea, que era um grande deus, né? O grande deus dos céus e do mar. Ele era um deus vinculado à sabedoria. Era tipo o velho sábio, assim. Ele é representado com grandes barbas, né? Como se fosse uma catarata também de água, né? Porque ele tem uma relação com o céu, mas também com as águas, né? E esse aspecto de sabedoria. Dentro do Egito também, um deus masculino relacionado à lua é Thoth. Né? Ele também tem uma relação com Mercúrio, um aspecto de transmissão, né? Mas um aspecto mais interno de Thoth, ele representa a Lua. Né? E até Mercúrio ele é um símbolo curioso, né? Se você olhar o símbolo de Mercúrio, ele é uma bolinha, né? Tem uma cruz embaixo, né? Mas é uma bolinha, com um chifrinho, né? Ele é o resultado de um casamento alquímico, né? Do Sol e da Lua, né? Por isso que ele tem um aspecto redondinho do Sol e os chifrinhos da Lua. Né? Se você vê todos os planetas, eles têm um aspecto circular, né? Três planetas têm um aspecto circular e três planetas têm aspectos curvilíneos, né? Como uma foicinha. E daí você entende qual que é a relação dele, né? Tipo, o Sol e a Lua, eles são neutros, e aí vai ter alguns planetas como Marte e Vênus, que tem um círculo. Né? Então eles têm uma ligação solar. E Saturno e quem? Júpiter. Saturno e Júpiter tem uma foicinha, né? Que daí tem aspectos lunares. E Mercúrio ele é o conjunto, né, do Sol e da Lua. Mas não vamos entrar nesse simbolismo e vamos focar um pouco na Lua. Né? Eu estava comentando como um deus masculino. Né? É até interessante a gente pegar Blavatsky, né? Blavatsky comenta que o Jeová judeu, na verdade, era um deus lunar. E ela não explica muito bem qual deus seria, né? Mas ela relata que Moisés, né, depois da saída do Egito, e aí é interessante, né, que
ele foi um iniciado egípcio, né? Então todo o conhecimento que ele acabou criando, né, ali com o judaísmo e também a cabala, né, provavelmente ele aprendeu lá com o Egito, lá no Egito, e até a cabala. Então vários símbolos que ele traz, principalmente na cabala, você percebe que tem uma relação com uma tradição egípcia que a gente não tem muito contato, né? A gente, na verdade, não conhece, né? Sabe alguns fragmentos e você vê que se encaixa com o que Moisés falava. Mas, voltando, né? Aí como ele precisava criar uma religião, né? Ele precisou pescar ali uma divindade para ser a entronada, né? Como um princípio criador, né? E aí ele escolheu um deus lunar ali dentro dos fenícios, né? E seria daí o que a gente conhece hoje como Jeová, né? E é curioso porque daí também é um outro aspecto da lua, né? Em vez de ser a nutri, aquela que recebe e nutre, ela é o aspecto de doadora da vida, né? Daí por isso da escolha de Moisés para ser o demiurgo, escolher esse deus lunar, né? Ele é um doador de vida, ele é um deus que dá em abundância, né? Que é próprio da lua, né? Até quem gosta de geomancia, essas coisas, né? Tem as magias com a lua que é de fecundar, né? De aumentar, né? Duplicar as coisas. E aí também a gente entende um símbolo, que era um símbolo de Jeová no passado, né? Que é o coelho, né? E falando do vídeo anterior que a gente fez sobre o Lótus, eu comentei do sapo, né? Tanto o sapo quanto o coelho são animais que pulam. E aí tem uma relação com a lua. E aí a gente tem que entrar na cabala, que depois, na árvore da vida, né, tem Malkuth, né, o reino. E a primeira esfera acima do reino, né, o início da jornada, é Yedzod, que é relacionada à lua. E essa ideia do pulo, né, do pulo do sapo, o pulo do coelho, como esse desdobramento. E tem uma relação com o desdobramento astral também, né? Esse avanço na árvore da vida ela se dá muito mais no astral do que no físico, né? E principalmente nos mundos internos, né? Mas fica um símbolo, né, dos animais saltantes com a lua, né? Daí a gente começa a entender. Outro aspecto também é que a lua ali sendo a porta de entrada para o grande templo, né? A árvore da vida como um templo, né? Então a porta é a lua, né? Então é aquela que vai ser o guardião do umbral, digamos assim, de passagem para começar a jornada, né? Até dentro da filosofia mais renascentista e hermética, a gente escuta muito falar, né, dos espíritos sublunares e os espíritos além da lua, né, coisas assim. Os sublunares são espíritos que estão dentro do planeta Terra, né? Mas avançando, né? O que mais que dá para falar? Outra questão interessante, né, que daí já vincula a cabala com o gnosticismo, né, é que na cabala tem planetas abaixo e planetas acima, e eles meio que se relacionam como se fosse uma oitava acima de cada um e também uma contraparte, né? E no caso, e isso, né, forma o hexagrama, né? Se você for ver dentro da árvore da vida, onde as pontas dos triângulos, de cada triângulo vai ser o planeta inverso do outro, né? Com energia diferente, né? Energia complementar e diferente, né? No caso da Lua, a oitava acima dela é Saturno, que é relacionado a Binah,
que é a terceira esfera. E aí, se a gente pegar o mito gnóstico, né, você fala que tinha, né, o primeiro mobile, né, o grande divindade, que criava de forma mais espiritual, né? Ela cria depois uma contraparte, que é Sofia, e os dois, né, como um casal, começam a criar várias coisas no universo, né? Mas talvez de uma forma um pouco mais noética, né? Mais arquetípica e ideal, né? Aí Sofia decide criar sozinha, né? Só que a primeira criação que ela cria sozinha, como um aborto, surge um ser, né? Que é o Demiurgo, que o nome dele também é Yodobaoth, né? Que é muito semelhante a Jeová, né? Na escrita íntegra, né? No vocábulo fica um pouco diferente, né? Mas se você escrever letra por letra, você vê que é muito semelhante. E, e se a gente pegar como uma tríade, né? O Deus primordial como um primeiro logos, Sofia como um segundo e o Demiurgo como um terceiro, e a gente volta lá para a Cabala, que tem Keter, Shokimah e Binah como o terceiro, a gente vai ver que tem uma relação aí. E esse Demiurgos, né, ele é o criador do mundo material, das formas materiais, né? Daí tem vertentes e vertentes do gnosticismo, né? O gnosticismo tinha várias seitas e cada uma tinha uma visão. Hoje em dia, quando fala de gnosticismo, se entende muito com a ideia que o Demiurgo é mau e tal, mas tinha versões que o Demiurgo é só um cara que criava as coisas, né? Ele era talvez mais ingênuo do que mau. Então tem duas vertentes do gnosticismo, né? Dá para falar só sobre gnosticismo futuramente, né? Mas daí por isso que eu acho interessante essa visão dessa terceira esfera, né? Que é daí no caso da Cabala é uma esfera de Saturno, né? Que é um grande velho sábio, criador das coisas, né? É aquele que cria realmente, né? Como o primeiro logo sendo a ideia e a vontade, o segundo logos como aquele que ajeita as coisas, coloca em ordem, e o terceiro é aquele que coloca em ação, né? Que constrói o reino, né? A gente também vai ver isso dentro do hinduísmo, né? Com Brahma, Vishnu e Shiva, né? Que é o Brahma é o grande criador, Vishnu é o que equilibra, harmoniza e sustenta, né? E Shiva, no caso, é o destruidor, né? Mas também tem esse aspecto de mais prático, né? E até falando do hinduísmo, se a gente pega, como a gente está falando dos deuses lunares, né? As tradições não mais antigas, né? Mas tem uma divisão entre os Brahmanes e os que seguem Shiva, né? Eu esqueci o nome deles agora, Shivaístas? Eu acho que é Shivaístas, né? Que os Brahmanes, eles têm uma visão muito mais solar, né? E Brahma como o primeiro logos. E os Shivaístas, ele tem uma visão mais lunar, né? Que Shiva, né? Até você vê a imagem de Shiva, ele tem uma meia lua, né? no cabelo, né? Prendendo ali as tranças, né? E aí ele tem um aspecto de primeiro logos. Então, como se tudo iniciasse, na verdade, com essa obscuridade, né? E voltando à ideia de Binah, né? Binah ele é o grande mar, é o grande caos inicial, né? Daí voltas também aquilo que a gente falou nos vídeos anteriores sobre o mar cósmico, né? Que era um grande caos. Então, essa relação desse demiurgo e esse caos, eles conversam muito ali, né? E sendo uma oitava acima da Lua, né? Então, a Lua como sendo talvez um organizador mais para o nosso plano
E até voltando a Blavatsky, né? Blavatsky fala que tem, né, os pitres solares e os pitres lunares, né? E os pitres solares que foram responsáveis por criar o nosso espírito, né? E os pitres lunares com aqueles que foram responsáveis por criar o nosso corpo astral e o nosso corpo físico, né? E a Lua, ela tem essa potência de reger muito as nossas emoções, mas principalmente o corpo astral, né? E aí volta-se lá a ideia da árvore da vida, né? Que o primeiro passo, né, da entrada do templo é Yesod, que é a Lua, que é meio que a construção, não a construção porque está construído, né? Mas o domínio do astral, né? Ordens como a Golden Dawn, né? E até Astro Argento, eles trabalham muito ali essa primeira etapa, né, como o controle do plano astral, que é relacionado à Lua, dentro das iniciações, né? A primeira iniciação, na verdade, é o Neófito, que é nada, né? Depois é uma iniciação em Malkuth, que é o elemento terra, e aí uma iniciação no elemento da Lua, que é Exod, mais relacionado ao elemento ar. Mas não vamos falar sobre isso nesse vídeo, né? Mas agora vamos falar das deusas femininas, né? Que são mais conhecidas. Como a mais famosa, né, a gente vai ter a grega Hecate, né? Que na verdade ela se divide, né, em três. Ela é Hecate, Dianas, Lunis e Artemis, né? Que ela é uma deusa que habita os infernos, né, o submundo, uma deusa que habita a terra e uma deusa que habita os céus, né? Dentro do Egito a gente vai ter Isis, como eu disse também Thoth, né? Mas daí a versão masculina dela. E Isis, né, ela também tem a barca, né? A barca lunar, que os egípcios chamavam, que era a lua, como a lua crescente, né? Ela é transportada no céu por Isis, né? Que também é uma deusa relacionada à sabedoria e à magia, né? E aí um aspecto externo, Isis era a lua e Osíris era o sol. Mas é curioso que dentro das iniciações egípcias, Isis tem uma relação com o sol e Osíris tem uma relação com a lua, que daí tem o Osíris Lunus, né? E os dois têm uma relação com o animal que é o touro e a vaca, né? Por causa dos chifres, que são como se fosse a meia-lua, né? E aí tem todos os mitos, né, de iniciação com o touros, né? E mais para frente, né, no Egito mais ptolomaico, a gente vai ter até o deus Apis, né, que é o touro sagrado, né? O que mais temos para dizer? Mas em geral, outra característica, né, da Lua é que ela não é macho nem fêmea, né? Ela é hermafrodita, né? E talvez aí a gente comece a entender todo esse desenvolvimento de deuses, né? No passado serem mais deuses masculinos voltados à Lua, e hoje em dia a gente vê deusas femininas. Mas no fim das contas, a energia da Lua ela é muito mais hermafrodita do que qualquer outra coisa. E o que para nós, né, fica, a Lua em símbolos gerais ela representa, né, a pureza e uma constância, né, em ciclos, né, que é o primeiro passo ali dentro do Neófito, né. Como disse, né, nas iniciações da Golden Dawn, por exemplo, né, vai ter a etapa de Malkuth e depois a etapa de Edzot, que é esse trabalho de pureza ainda e o trabalho com o corpo astral, né.
desse desenvolvimento desse corpo, né? Até como se fosse uma construção. E dentro do simbolismo da Cabala, né? Quando você adentra o templo, você começa a construí-lo, né? E Yesod também é traduzido como fundamento, porque ela é a pedra de fundação. Então você tem que criar essa fundação para começar a criar o templo depois, né? Por isso a importância, né, do trabalho com o corpo astral, né? A purificação desse corpo astral e também o desenvolvimento dele, né? Que é aquilo que a gente falou no vídeo do ovo cósmico da purificação do Oshema, né? O Oshema é o nosso corpo astral. É o que a gente está colocando para dentro, né? O que a gente está assistindo, o que a gente está lendo, quais práticas de concentração a gente está tendo, né? Que daí pode entrar um trataque, ou alguma outra prática mais meditativa, né? Isso vai desenvolvendo essas características do astral, que é o fundamento para trabalhos posteriores. Dentro da alquimia também a Lua tem esse aspecto da mãe, e o pai o Sol, né? E o filho é o Mercúrio, né? Que é essa relação entre os dois, né? E também essa característica hermafrodita, né? Que não é o Sol, mas também não é a Lua, né? Ele consegue trabalhar com os dois polos, né? E até como eu falei, né? Como a primeira esfera e sendo como se fosse quase um guardião dos limiares, né? Que eu falei do sublunar e os que estão para cima, né? A Lua se torna meio que um guardião do umbral, desse umbral astral, né? Esse primeiro umbral astral. E aí a gente pode entender também um pouquinho mais sobre o símbolo do Baphomet, né? Que a gente está trabalhando lá no livro do Dogma Ritual, né? Que é um ser hermafrodita, né? Então ele trabalha esses dois aspectos, solares e lunares, né? Masculino e feminino. Bem, acho que deu para falar um pouquinho sobre a Lua. Tentei ser rápido, mas até que deu um tempinho bastante comprido pro vídeo. Mas ficou aí um pouquinho sobre a Lua. Dá pra gente trabalhando um pouco mais outros aspectos dela, né? Aspectos mais alquímicos ou astrais, né? Nos vídeos futuros. Então, por esse vídeo ficamos por aí. Boa jornada a todos e até mais.